Muito bem, agora o assunto é Guarani 0, Palmeiras 0. Não influenciou muito porque o Palmeiras está classificado em primeiro lugar no Campeonato Paulista e agora enfrenta o São Bernardo. Uma vitória era necessária para garantir a melhor campanha do grupo e da classificação geral do Paulistão, sem depender de ninguém. O Bugre, que não brigava por nada no desfecho da primeira fase, queria se despedir de forma honrosa diante de sua torcida. Dudu, na ponta da grande área, procurou a melhor posição e quase abriu o placar. Tony fez boa defesa. O Guarani não baixou a guarda e se não fosse o Everton e o impedimento, Bruno José poderia ter feito o seu. Richard Rios também, 2 vezes, mas no caso faltou pontaria. Dudu tentou novamente com os pés e de cabeça. Tony impediu. Hendrick voltou à equipe no lugar de Giovani. O Everton defendeu o chute de Giovani Augusto e Rafael Veiga cobrou falta com perigo. O gol teimava em não sair. Rafael Veiga teve a mais clara das oportunidades até então e desperdiçou. Rony, mais inspirado do que nunca, tentou de bicicleta, claro. E ainda teve mais 2 boas chances, mas não teve jeito. Jogo duro, que encheu de orgulho a torcida bugrina. Um jogo competitivo, não muito bem jogado, mas competitivo. Muito calor, como disseste, um gramado seco e irregular, mas uma boa atmosfera, o público a envolver-se no jogo. Uma equipa Guarani sem responsabilidade nenhuma no resultado, levezinha. O empate poderia complicar as coisas na busca do Palmeiras pela melhor campanha geral da primeira fase. Mas a derrota do São Bernardo para o Água Santa garantiu à equipe de Abel Ferreira a vantagem de jogar em casa as quartas de final do Campeonato Paulista. Vamos ter, como fazemos sempre, respeitar muito o nosso adversário, perceber como é que eles vêm jogar, mas jogamos em nossa casa, junto da nossa família, junto dos nossos torcedores, que nos empurram em todos os momentos, quando estamos a ganhar, quando precisamos de ir atrás. Mas jogamos em casa e temos, como te disse, a ambição de passar à próxima fase. Bom, tá aí o Palmeiras, que só empatou com o Guarani, mas é um time que estava tranquilo, depois que o São Bernardo não venceu o Água Santa também. Agora, Assunção, vou começar contigo, porque 2 extremos do seu coraçãozinho. Nossa. O Palmeiras super bem classificado e o Santos eliminado, não passa de fase. O Santos, vamos começar pelo Santos. O Santos a gente já falava aqui há muito tempo do time do Santos, que não era um time competitivo, que faltava muitas coisas. A gente criou uma pequena esperança com o Lucas Lima, achando que ia resolver alguma coisa, os problemas do meio-campo, mas sozinho não dá para fazer nada. A gente viu o Santos tomando muitos gols, principalmente bolas paradas, e deixando as vitórias escaparem. E, infelizmente, não classificou, e é o 3º ano que não classifica, né? 3º ano do Campeonato Paulista que não classifica. Então, ou seja, para um time como o Santos, a grandeza do Santos é vergonhoso, porque não pode deixar de classificar num Campeonato Paulista uma equipe como o Santos. E o Palmeiras, falando do jogo de ontem, Renata, campos totalmente diferentes, né? O Palmeiras acostumado a jogar com uma grama sintética, um campo molhado, onde o jogo fica mais rápido. Jogou contra um Guarani, igual o Abel falou, um campo irregular, a grama alta, um sol muito forte. Isso faz com que o jogo fique lento. Não foi um jogo bom, oportunidades muito poucas. A única clara do jogo de ontem foi uma bola do Rafael Veiga que o Gustavo Gomes ajeitou para ele chutou para fora e nada mais. O chute do Dudu a gente viu, o goleiro fez uma defesa, uma cabeçada do Dudu também, mas para o Palmeiras é muito pouco. O Guarani não criou nenhum tipo de perigo para a defesa do Palmeiras, então, ou seja, vai ser um jogo interessante, Palmeiras e São Bernardo. Palmeiras, claro, com uma vantagem de jogar no seu campo, de jogar diante da sua torcida, mas a equipe do São Bernardo muito bem treinada, com jogadores experientes e muito boa equipe. Agora, o São Paulo tomou um susto, um gol rapidinho, não é? E aí do Robinho, e depois conseguiu virar para 3-1, terminou o jogo de maneira tranquila. Sgarbi classificado, agora enfrenta o Água Santa, até teve uma alternância de tabela, mas no final o São Paulo resolveu a parada. Importante, né, Ria? A gente pega o São Paulo, um negócio que me surpreende, assim, positivamente, que apesar de todos os desfalques, a gente contou aqui, na semana passada mostramos, eram 13 desfalques.
O São Paulo conseguiu fazer uma campanha com um ataque muito bom, com a defesa muito boa e ficar em terceiro na tabela geral. Interessante, né? Na frente do Corinthians, por exemplo. Tem a vantagem de... Na Arena, a gente sabe como o São Paulo sofre, lá na Arena Corinthians. Então tem a vantagem numa possível e provável semifinal, se tudo der certo na tabela, que é meio maluca, né? Já passou a Santa? Não, ainda não. Calma, se tudo der certo, se já deixa essa Mas se o São Paulo passar, tem a oportunidade de jogar diante da sua torcida contra o Corinthians. Importantíssimo o resultado ontem, jogou bem. Agora, Dê, a gente viu o Wellington, por exemplo, entrou, né, voltou e muito bem. O São Paulo já com outras alternativas e já pensando nessa fase eliminatória. E que para mim foi o ponto principal do jogo. O São Paulo não fez um primeiro tempo legal, até porque o Botafogo, quando consegue fazer o gol, recua e tenta jogar sempre no contra-ataque. O meio de campo de São Paulo não funcionou. O Luciano mais uma vez fez um jogo ruim, não participou muito da criação de jogadas. O Nestor ainda tentando se desdobrar um pouquinho mais durante a partida. E aí a entrada do Wellington, que é a posição dele de origem, né? Porque é o Caio Paulista que estava jogando ali, então ele não estava dando a profundidade necessária. O Wellington entrou e deu a profundidade necessária, sofreu o pênalti. O David, que também voltou bem, ele entrou muito bem também no jogo, participativo demais no sistema ofensivo. E pelo resultado do segundo tempo que o São Paulo fez e pelo empenho, volume de jogo do São Paulo, foi merecedor pelo que fizeram no segundo tempo. Ulisses, como é que você fala, o que você ficou de impressão do São Paulo nessa primeira fase? O que é destaque positivo e negativo? A palavra do São Paulo é superação, né? Pela quantidade de jogadores contundidos. É um absurdo um time de futebol ter tanta gente no DM como o São Paulo. E o Rogério tentando montar um time. O Adilson Batista teve que mexer no time no segundo tempo. Tirou seus 2 principais jogadores. Aí o São Paulo também aproveitou e cresceu em cima disso. E o Rogério fez bem as alterações que fez. Colocou o São Paulo para cima. Ele chegou a tirar a lateral para colocar atacante, para você ter uma ideia. E o São Paulo mereceu, sim, o placar de 3-1. Esse pênalti, eu estava até conversando com o Denilson fora do ar. Eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu estou ao vivo transmitindo o jogo, né? Não tinha replay. E depois no replay eu fui ver lá que realmente ele atinge, né? O Mantuan atinge e acaba cometendo o pênalti no jogador de São Paulo. Ele tenta dar o carrinho, erra e pega o jogador de São Paulo. Mas assim, um São Paulo de muita superação, viu, Renata? É uma parada difícil para o Rogério. No primeiro tempo, o Botafogo teve chance de fazer 2-0 e enfim, e acabou o Robinho perdendo um gol num contragolpe incrível, faltou perna para finalizar, mas um São Paulo de muita superação. Ronaldo, falando sério. Falando sério. Sério, de verdade. Eu já estava me programando para responder essa daí que você Qual é a falou. sua impressão sobre o São Paulo do Rogério Ceni nessa primeira fase? A impressão? Não dá para ter muita coisa. Porque ele está com 14 caras no departamento médico. Eu acho que tem que arrumar mais um médico, o time do São Paulo, porque do jeito que tá... O time do lotado, DM tá mais forte. tá parecendo a Praça da Sé, ó, o DM do São Paulo, às 6 horas da tarde. É uma movimentação só. Agora eu quero responder essa aí que você fez pro Ulisses Costa. Qual é a melhor coisa no São Paulo e qual é a pior? Positivo e negativo. Positivo e negativo. O negativo é o DM cheio. O DM cheio é ruim, o negativo. Agora o positivo, porque tá o VAR, a Edna, todo mundo junto aí, hein? Porque 2 gols impedidos contra o São Bento. É pênalti atrás de pênalti. É uma coisa de louco. São Paulo, o Galo, ele fala assim, ó, hoje eu vou tirar esse pênalti. O Galo confundiu a torcida. Ele foi então, o São Paulo, você São Paulino, comemore isso aí, porque a arbitragem tá abraçando o São Paulo. Eles estão com dó. O VAR e a Edna estão com dó do São Paulo. Agora, vamos ajudar um pouquinho. Mas a Edna não deu cena, não foi a Edna não deu pênalti. Teve que ser, São Pedro, 2 linhas, os 2 atacantes enfiados na área. O VAR nem viu, falou, não foi pênalti tá desbalanceado. Não foi pênalti. A Edna do lado do... A Edna também chama cada rojão pra ela, né? Porque ela tava do lado. Ela tava... Quer ver? Viu, ela tava do lado. Aí eu falei, pô, ela tá do lado. Ela viu que não foi nada. E eu também vi que não foi nada. Aí depois, se você colocar um contato, o Quero tava lá abraçando o Ninho, aí o outro tava lá abraçando, o sorveteiro tava tirando sorvete. Primeiro é importante mandar um beijo para Ribeirão Preto, que as pessoas amam você, ama o programa. Um beijo, mensagem incrível. É, incrível, maravilhosa. Eu amo Ribeirão Preto, sou cidadão ribeirão pretano e tenho um muito grande. Nosso prefeito. Aqui tem presida, tem prefeito, tem tudo. Você ama Ribeirão, eu
vou falar, amo. Eu amo o Ribeirão mesmo, amo. Um beijo pra Ribeirão. Lá tem um lugar bom pra tomar um minha gelada, hein, Pedro? Eu vou falar um negócio pra senhora que o Galopo correu pra torcida, eu quase fui buscar ele da cabine. Falei, não é do outro lado, pai. Hora de falar sobre o Palmeiras e a possibilidade de mais uma saída do Verdão. Palmeiras não para de perder jogadores. A última notícia é do torcedores.com, site que informa que Flaco Lopes interessa ao Vélez Sarsfield. Teria sido um pedido de Ricardo Gareca, que vê no centroavante do Palmeiras alguém com potencial para resolver o problema de gols do Vélez. No Verdão, a fase do Flaco Lopes é horrorosa. Só 5 partidas na atual temporada, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Nos últimos 5 jogos do Palmeiras, inclusive, ele só atuou em um nos 16 minutos finais contra a Ferroviária. Parece ser alguém fora dos planos do Abel Ferreira. O problema é que a proposta feita pelo Vélez não agradou. O time argentino queria um empréstimo gratuito com opção de compra. O Palmeiras gastou um caminhão de dinheiro para o Flaco Lopes chegar. Entre 40 e 50 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Outros 30% seguem vinculados ao Lanús. Para que o Palmeiras venda o jogador, vai querer uma compensação financeira que se aproxime das cifras. Dificilmente o Vélez vai ter capacidade e a tendência é que o Flaco continue. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.